Olá, gente! Tudo bem com vocês? Agora a gente vai para a parte do esqueleto apendicular. Então, tudo aquilo que está anexado ao esqueleto axial, que está em branquinho aqui na imagem, tá? Vocês viram que nós temos 126 ossos que formam o esqueleto apendicular e eles são subdivididos em cíngulo, tá? E parte livre. Cíngulos são os ossos que estão unindo os membros superiores e inferiores ao esqueleto axial, enquanto parte livre são os membros propriamente dito. Tá? Então, o cíngulo dos membros superiores é formado pela clavícula e pela escápula, enquanto do inferior é formado pelos ossos do quadril. Tá? A parte livre dos membros superiores é formado pelos ossos que formam o braço, antebraço, punho, mão e dedos. E da perna é formado pelos ossos, tá? Que estão formando coxa, joelho, perna, tornozelo, pés e dedos, ok? E a gente vai ver o nome específico de cada um agora. Lembrando que eu não vou ficar me fixando aos acidentes ósseos vai lá para a prática e para a parte de articular, que a gente vai ver os acidentes ósseos que estão formando essas articulações. Posso mencionar as articulações aqui, mas é o máximo que a gente vai chegar, porque senão isso aqui vai ficar muito extenso, ok? Então, vai lá. O cíngulo do membro superior. Então, como eu falei, ele é formado por dois ossos. O primeiro osso aqui, ó, está na região anterior, então é a clavícula, enquanto o outro osso aqui é a escápula, na região posterior do tronco, tá? Enquanto a parte livre é formada pelo húmero, que está formando o braço, pelo rádio, do lado do dedão, pela una, do lado do dedinho, tá? A una aqui, ó, tá? Pelos ossículos aqui do carpo, do metacarpo e pelas falanges. Então, esses são os ossos que estão formando a parte livre do membro superior. Aqui a gente tem, ó, a clavícula, ela lembra um Szinho, tá? Então, ela tem uma parte que está articulando-se aqui com o externo e outra parte que está formando a articulação do ombro, tá? Aqui a gente tem a escápula. A escápula é bem lisa, com um osso plano, com várias pontas, que serve para fixação de diversos músculos, para movimentação de braço, tronco, tá? Ela também forma aqui, ó, nessas estruturas, a articulação do ombro. Então, é bem aqui que o húmero, nessa cavidade glenoide, esse buraquinho aqui, ó, que o húmero, a cabeça do húmero está se encaixando para formar a articulação do ombro, tá? Essas duas pontas também ajudam na formação do ombro, porque é uma articulação complexa, tá? Que é o acrômio e o processo coracoide. Acrômio, eu costumo falar que é o beijinho no ombro, que é o osso mais pontudinho que vocês vão sentir no ombro de vocês aqui, ó, tá? A escápula tem essa parte, essa asa aqui, ó, que é a margem medial. Quando vocês colocam a mão sobre ela e movimentam, vocês conseguem sentir, tá? Em algum momento conseguem até colocar o dedo na parte inferior dessa escápula, tá? Então, aqui formando o braço, nós temos o osso do húmero. Lembrando que os ossos longos, ele tem uma região proximal, que é a que normalmente está mais próximo do esqueleto do eixo central, tá? Do esqueleto axial, e uma região mais distal, tá? Então, são duas articulações diferentes. Então, essas pontas são pontos diferentes. Se vocês pegarem o osso separado, vocês vão conseguir verificar que eles têm estruturas diferenciadas. Então, por exemplo, essa aqui, ó, é a epífise proximal, tá? Então, essa epífise proximal, ela tem uma estrutura circular aqui chamada cabeça do húmero, que vai formar a articulação do ombro. Essa daqui é a epífise distal. Nós temos uma estrutura aqui, ó, chamada de tróclea. Tá aí um buraquinho chamado fossa do olecrano, por onde a una vai se encaixar e possibilitar esse movimento de deslizamento, que vai fazer isso daqui, gente, ó, flexão e extensão do braço. Então, ela possibilita exatamente isso, fazer esse movimento de flexão e extensão, tá? Então, aqui nós temos o húmero mostrando ele articulado tanto para formando a articulação do ombro quanto do cotovelo. Que ossos que formam o antebraço? Então, são dois ossos aqui no caso, a una e o rádio.
Rádio, antena do rádio, tá do lado do dedão, una do lado do dedinho, tá? Em posição anatômica, o rádio é mais lateral do que a una, ou a una mais medial do que o rádio, tá? Muito bem. Então, aqui, gente, nós temos as epífises proximais e aqui as epífises distais. Epífises proximais estão formando a articulação de cotovelo, tá? E a articulação entre rádio e una, tá? E a distal está formando a articulação de rádio com os ossos do carpo, articulação do punho, tá? Chamada de articulação radiocárpica. Quanto aqui é a articulação do cotovelo. Muito bem, tá? Esses dois ossos, nós temos dois ossos paralelos, tanto no braço quanto na perna, que na perna seria a tíbia e a fíbula, tá? Eles são fixados, como vocês estão vendo aqui, ó, por uma membrana chamada membrana interóssea, tá? Que é um tipo de articulação que está fixando esses ossos perpendiculares para manter eles unidos, tá? Ok. Então, aqui a gente tem aqui, ó, o rádio e a una, tá? Lembra que a una tem essa boquinha aqui que forma um U, tá? Então, essa é a una. E o rádio do lado do dedão. Bem no lado aqui, ó, das articulações do punho, tem umas duas bolotinhas que vocês sentem aqui, que são os processos estiloides. Que são aqui, ó, essa pontinha aqui, e que essa pontinha e essa outra pontinha óssea, que servem para fixação de musculatura de tendões, tá? Para poder movimentar essas partes ósseas. Muito bem. E a boquinha dessa una, gente, a boquinha dela, ó, como eu coloquei aqui, ó, parece uma chavinha de chave de boca mesmo, se chama incisura troclear, que ela vai se articular aqui, ó, com essa estrutura circularzinha aqui que se denomina tróclea, tá? Então, esses dois acidentes aqui estão formando parte da articulação do cotovelo. Muito bem, então aí são rádio e a una que estão formando o antebraço. Então, aqui, ó, rádio e a una, a face articular deles, tá? A cabeça do rádio. E aqui o esqueleto da mão. O esqueleto da mão, eles são formados pelos ossos do carpo no punho, do metacarpo na mão e das falanges nos dedos, tá? Os ossos do carpo são formados por duas fileiras de 4 ossículos pequenos, cuboides, tá? Que são denominados da seguinte forma. Então, vamos para cá agora, olha. Esse aqui é o maior osso que está se articulando aqui com o rádio, que se chama escafoide. A maior parte, cerca de 80% das fraturas de punho é o tifoide, o escafoide, que é fraturado, tá? Porque normalmente a pressão do rádio sobre este ossinho aqui, ó, gera fratura nele, tá? Aqui do ladinho nós temos o semilunar, tá? Então aqui, ó, é o escafoide e aqui o semilunar. E esse pequenininho aqui na lateral é o piramidal. E a bolotinha maior que vocês vão sentir bem aqui, ó, tá? É o pisiforme. Então, esses quatro formam os 4 ossículos do carpo mais proximais. Enquanto os distais são formados pelo amato, capitato, trapezoide e trapézio, tá? Aqui na região posterior, região anterior, tá? Amato, capitato, trapezoide e trapézio. Por que eles têm esse nome? Alguns deles, por conta do formato deles, eles recebem este nome, tá? Como trapézio, trapezoide, semilunar, que parece uma boquinha, uma luazinha. Já os ossos do metacarpo, nós temos 5 ossos em cada mão, tá? E eles são denominados em ordem de número romano também, tá? Sendo que em posição anatômica, dedinho voltado, dedão voltado para fora, palma da mão voltada para frente, tá?
Então, esse aqui, ó, o polegar, metacarpo aqui, ó. Se vocês apertarem aqui, vocês vão sentir um ossinho bem compridinho, metacarpo do primeiro dedo. Então, metacarpo 1, metacarpo 2, metacarpo 3, metacarpo 4 e metacarpo 5. E as falanges da mesma forma, tá? No dedão, nós temos duas falanges que formam ele. As falanges do primeiro dedo, que são proximal e distal, tá? Enquanto nos demais dedos, que também a gente tem, ó, dedo 1, 2, 3, 4 e 5, a gente tem as falanges aqui do segundo dedo, proximal, aqui já tem 3, intermédia, média, tá? Ou distal. Falange proximal, média e distal, proximal, média e distal, proximal, média e distal. Exceto no dedão, que só tem duas, proximal e distal, tá? Do dedo 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então é fácil. Então esses são os ossículos que formam a mão. Fechou? Então aqui, ó, de novo, os ossos do carpo, metacarpo e da falange, mostrando, ó, falange proximal e distal do primeiro dedo, falange proximal, média e distal do segundo dedo, tá? As 4 fileiras aqui, ó, proximais e as 4 fileiras distais de ossos do carpo. Muito bem. Agora a gente vai para o símbolo do membro inferior. O que é esse símbolo? Os ossos do quadril. Quando vocês colocam a mão na cintura de vocês, vocês estão pegando bem nessa asa aí, ó, que vocês estão vendo, tá? Nesse osso do quadril. Esse osso do quadril, originalmente, ele é formado por 3 outros ossos, que é o ilho, o isquio e o pubis, tá? O ilho é essa parte que vocês estão pegando na cintura. O isquio, vocês colocarem a mão na bunda de vocês bem baixinho e apertar, vão sentir uma ponta óssea, vocês vão estar sentindo exatamente isso daqui, ó. Tá? E o pubis é essa porção onde vocês colocarem a mão bem na frente, bem na bexiga urinária, ali onde vocês apertam e faz aquela pressão na vontade de fazer xixi, se estiver cheia. Um pouquinho embaixo tem um osso. Esse osso que vocês vão sentir é essa parte do pubis aqui, tá? Então, ele fica projetado dessa maneira aqui. Então, ó, que é a parte do ilho, tá? O pubis e o isquio. Muito bem. Então, esse aqui, gente, são os 3 ossos que originalmente formam os ossos do quadril, o osso do quadril, lado direito e esquerdo, tá? Que é o símbolo do membro inferior. O osso do quadril vai se articular diretamente com a coluna vertebral. Então, o símbolo do membro inferior se articula diretamente com a coluna vertebral, enquanto o símbolo do membro superior não se articula diretamente com a coluna vertebral, com o esqueleto, com a parte da coluna vertebral, tá? Já a parte livre é formada aqui, ó, pelo osso da coxa, que é o osso mais longo do nosso corpo, o fêmur, pelos ossos da perna, que é aqui a canela, que está formando a tíbia, e a fíbula fina, tá? Ela fica pro lado de fora e é fina, então ela tá do lado do dedinho. Os ossos do tarso, do metatarso e os ossos dos dedos, das falanges. Então, esses são os ossos que estão formando a parte livre do membro inferior, tá? A parte do quadril eu já tinha falado. Então, ele tem aqui, ó, essa articulação direta com o sacro, da coluna vertebral. Depois a gente viu algumas características do símbolo superior e inferior lá no finalzinho. O fêmur e a patela. Então, aqui, ó, o fêmur é o osso mais longo e mais rígido que a gente tem no nosso corpo. Ele está articulando-se na sua epífise proximal com o osso do quadril e na sua epífise distal com a tíbia, tá? Formando a articulação do joelho, tá? Tíbia e patela. Muito bem. Então, essa porção aqui que tá se articulando com o osso do quadril é chamada de cabeça do fêmur. Ele é redondo por permitir movimentos amplos para todos os lados. E aqui nós temos os côndilos medial e lateral que estão formando a articulação do joelho com
a tíbia, tá? Essa é a patela. Então, a patela ela tem essa característicazinha aqui, ó, que é a face articular da patela com o côndilo, tá? Com os côndilos do fêmur. É um osso que foi originado dentro do tendão do músculo quadríceps femoral pequenininho para ele auxiliar no movimento, tá? E tornar esse movimento mais prático, mais ágil. E aqui os ossos da perna. Os ossos da perna são formados pela tíbia, do lado do dedão, é um osso maior, mais robusto, e pelo osso da fíbula, fino, do lado de fora, do lado do dedinho, tá? Olha, como eu falei, o rádio e a una, eles tinham uma articulação entre os dois, porque eles são ossos perpendiculares. A tíbia e a fíbula também vão ter uma membrana interóssea, tá? Que vai unir, manter esses dois ossos sempre firmezinhos, tá? Então, é uma articulação entre o osso da tíbia e da fíbula. A sua parte proximal, a tíbia, na parte proximal, ela se articula com o fêmur formando a articulação do joelho, e na parte distal, ela se articula com um osso do tarso chamado de talos, formando a articulação do tornozelo, ok? Então, aqui a gente tem, ó, a parte proximal e a parte distal. E aqui nós temos os ossos do tarso, metatarso e falange. Os ossos do tarso são formados pelos seguintes ossos. Nós temos aqui, ó, o primeiro osso, que vai formar a articulação de tíbia com este osso, que é a articulação do tornozelo, chamada de articulação talocrural, tá? Esse osso é chamado de talos, tá? Que é exatamente este osso aqui, ó. Então, aqui, quem está se articulando é a tíbia, tá? Então, esse é o talos. Então, aqui é a parte anterior, visto aqui, ó, superior, visto ele de cima. E aqui é a parte vendo o pé assim, na parte de baixo, tá? Isso daqui é o calcanhar, gente. Esse osso aqui é o maior osso do tarso. Ele é chamado de calcâneo, tá? E é a parte que suporta o maior peso do nosso corpo também, no pé. Aí a gente tem os demais ossículos para frente. Então, aqui a gente tem o navicular. Nós temos 3 cuneiformes, tá? Então, aqui, ó, os cuneiformes. Nós temos o cuneiforme medial, pro lado de dentro. O cuneiforme intermédio, que tá entre eles, tá? E o cuneiforme lateral, tá? Depois a gente vê aqui que tá melhorzinho. E por fim, o cuboide, por conta do seu formato, parecendo um quadradinho. Então, aqui, ó, o cuboide, ó, um quadradinho. E aqui, o navicular. E os 3 ossículos cuneiformes. O lateral, tá? O médio. Intermédio entre eles. E o medial. Ok? Então, esses ossículos fecham os ossos do tarso. Esses ossículos se articulam entre eles, formando as articulações intercárpicas. E a articulação de carpo com metacarpo forma a articulação carpometacárpica. Que daí é a articulação do carpo com os metacarpos. Metatarso, tá? Metatarso do pé e metatarso carpo da mão recebem basicamente o mesmo nome, por conta da ordem. Então, lá na mão a gente tinha, tá? O metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5. No pé do mesmo jeito, do dedão 1, 2, 3, 4 e 5. Do dedão ele é mais robusto, porque ele recebe mais peso, suporta mais peso, tá? E falange do mesmo jeito que na mão. Dedo 1, 2, 3, 4 e 5, no pé é igual. O dedão da mão tem 2 falanges, proximal e distal. Dedão do pé tem 2 falanges, proximal e distal. Já os dedinhos, tá? Inclusive o pequenininho, tem 3 falanges, proximal, média e distal. Do mesmo jeito que na mão. Fechou? Muito bem. O pé, gente, tem uma característica que a mão não tem, porque a mão não suporta o peso do nosso corpo, né? Já o pé suporta o peso do nosso corpo.
que é a formação de dois arcos, tá? Esse arco transverso, tá? E esse arco longitudinal. Reparem quando vocês pisam no chão que nem toda a superfície do pé rela no chão, tá? Ficando uma parte no meinho dele aqui que não rela, formando aquela pegadinha, tá? Aquela marca certinha do nosso pé. Por que isso? Para poder distribuir esse peso nos ossos mais firmes, mais robustos, como por exemplo o calcâneo e os ossos do primeiro dedo, tá? Então, com essa distribuição de peso, forma-se estes arcos. Muito bem, gente, era isso. Espero que tenham compreendido e gravado quais são os ossos do esqueleto apendicular. E até a próxima. Beijo, queijo.